Somos eternos aprendizes e constantemente precisamos de alguém para quem olhar como guia. Sem o estímulo e o desafio de alguém com mais sabedoria, história ou experiência, tornamos-nos apáticos, ou pior ainda, confiantes demais naquilo que fazemos. Até os mais famosos e glorificados mestres devem manter um espírito de estudante curioso, pois há sempre muito mais para aprender do que nós imaginamos. Aliás, todos nós sabemos que quanto mais conhecimento se adquire, mais noção ganhamos do quão pouco nós realmente sabemos. Aquele que surge com todas as soluções e certezas na ponta da língua é aquele que provavelmente menos sabe. A incerteza e a dúvida dão origem ao fenómeno linguístico mais importante na história da humanidade. Sem este fenómeno, o ser humano nunca se desenvolveria nem chegava perto do que nós somos hoje. As crianças invocam-na várias vezes ao dia, enquanto alguns adultos temem fazê-lo. Falo, obviamente, da pergunta. Aquela pergunta que nos faz voltar atrás e rever ou até mesmo reinventar as estruturas basais da teoria e mesmo de nós próprios. A pergunta pode ser a diferença entre a ignorância e o saber, entre a compreensão e o conflito. Dizem que o esplendor da vida está na constante descoberta e que é a curiosidade que nos mantém vivos, felizes e ativos. Mas estes estímulos, tal como tudo, devem ser encarados como uma oportunidade de crescimento e não como afrontas àquilo que sempre fomos ou fizemos. É aqui que entra um dos pilares essenciais deste podcast, a escuta. Ouvir aquele que tem opiniões diferentes é estarmos abertos à criação de algo novo e maravilhoso. E é neste equilíbrio entre quem pergunta e quem responde que se resolvem todos os problemas do mundo. A pergunta sincera e honesta pode ser uma arma imbatível contra qualquer conflito que tenhamos nas nossas vidas. Se em vez de assumirmos, perguntarmos, a comunicação ficará mais clara e pura. E por isso, menos provável de criar conflitos destrutivos. Hoje trago-vos uma conversa que tive com um colega e amigo que, tal como muitos nós, é um apaixonado pela medicina e faz de tudo para se manter ativo e atualizado. Mais uma vez relembro que esta conversa está cortada para podermos manter o podcast num tamanho digerível e que a sua totalidade estará disponível no Patreon, em patreon.com/chinesispodcast, onde também podem ter acesso a 25% de desconto num serviço muito especial oferecido pela Herbanária Atégina. Mais sobre isso na descrição e na própria conversa. O meu nome é Alexandre e este é o Chinesis Podcast. Sejam muito bem-vindos a este que é o quarto episódio do Chinesis Podcast. Connosco hoje temos um grande amigo meu, estudante também, portanto, da mesma escola, que portanto, saiu, acabou a formação e que dedicou-se a estudos de outras áreas, nomeadamente a osteopatia, e agora está envolvido com um grande projeto, que vamos ouvir falar mais sobre ele, que é o projeto Global Branches, e, portanto, temos connosco Alexandre Secretin. Olá. Olá, Alexandre, tudo bem? Como é que é? Estás forte ou não? Estou fortíssimo, parabéns por partilhar o mesmo nome do que eu. Acho que é um ótimo nome. É bom, não é? Os grandes são assim, pá. Muito obrigado por convidar a este podcast e só tenho que estar honrado de poderes ter a oportunidade de um bocadinho contar a minha experiência. Não interessa. Podemos começar pela tua história. Conta-me coisas. Porque é que estás aqui? Sim. Como é que vieste aqui parar? Porque é que não estás noutra coisa qualquer? E portanto, conta-nos a tua história. Tive um percurso um bocado peculiar, mas quando penso um bocadinho nos colegas que estive em medicina tradicional chinesa, raros foram aqueles que vieram diretamente um bocadinho do secundário para esta área. Muitas vezes é uma área de interesse que surge mais tarde, em parte porque nada nos prepara na nossa escolaridade à medicina tradicional chinesa, que é baseada numa ciência, numa arte, numa filosofia completamente diferentes daquela às quais somos introduzidos quando somos
mais novos. Eu nasci em França, vim para Portugal muito novinho, com 3 anos, fiz toda a minha escolaridade no Liceu Francês, em Lisboa, e por causa disso decidi ir estudar medicina para a Bélgica, quando tinha 18 anos. Mas admito-te que tinha pouca maturidade na época e falhei 2 vezes o meu primeiro ano de medicina na Bélgica, e após esse fracasso, de uma certa forma, os meus pais quiseram que eu voltasse ao país para poderem me controlar um bocadinho melhor. E eu estava encaminhado para fisioterapia, tinha arranjado tinha conseguido vaga no EGAS Muniz, e nesse verão os meus pais entraram em contacto com um aluno precisamente da mesma escola que a nossa, e esse aluno fez uma tal publicidade, de uma certa forma, de algo que parecia diferente, e como eu sou um bocadinho o elemento diferente da minha família, os meus pais acharam que eu podia achar isso interessante. Então, na época, só por curiosidade, fui-me informar à escola. Para poder entrar na escola era preciso fazer um exame, e tive uma ótima nota ao entrar nessa espécie de exame de entrada, e lancei-me a pensar, bem, vou experimentar pelo menos um ano, a ver no que é que aquilo vai dar. Claro. E não desgostei. Foi uma experiência, pelo menos no final do meu primeiro ano, foi uma experiência realmente boa, estava interessado, era muito conteúdo novo, e ainda hoje continuo a estar completamente obcecado pela ideia que, ao pôr agulhas em pessoas, elas melhoram. Acho isso fascinante, pelo quanto para mim é algo que à partida era descabido e que, no entanto, tem resultado e funciona de forma bastante impressionante. Portanto, era um curso de 6 anos, são 5 anos de aulas, e depois há um 6º ano em que se pode fazer um estágio na China de 4 meses, que eu tive a oportunidade de fazer, que gostei imenso. Foi uma oportunidade pessoal maravilhosa, profissional também, académica. Houve coisas boas, houve coisas más, não foi tão ideal, mas foi muito bom, porque eu estava um bocadinho a perder interesse na área, e em parte porque a área cá em Portugal é muito associada à medicina do conforto, e quando eu cheguei à China tinha demonstrações de quão potente podia a acupuntura e outras práticas na medicina tradicional chinesa serem um bocadinho uma medicina diferente, uma medicina de intervenção com um resultado terapêutico inquestionável. E portanto, foi muito motivador. Bem, eu depois acabei por demorar 8 anos a fazer um curso de 6 anos, porém, quando eu concluí o meu percurso, foi num momento, em 2016, 2017, em que havia um grande ponto de interrogação, um bocadinho quanto ao meu futuro enquanto profissional especialista de medicina tradicional chinesa. Isto porque a lei já tinha saído, só que só tinha legislado sobre todas as pessoas que já eram formadas quando a lei foi escrita, em 2013. E, portanto, todos aqueles que estavam em formação nessa altura, a lei ainda não tinha saído para eles. E, portanto, tive que, com medo que voltasse a esperar não sei quantos anos até essa parte da lei sair, achei mais prudente iniciar outro curso, outra licenciatura, que na realidade tinha o meu interesse também desde muito cedo. Antes de ir estudar medicina, tive quase para ir para a osteopatia, e, portanto, lancei-me na osteopatia. E no final do primeiro ano, graças a Deus, saiu a segunda parte da legislação, pude entrar no processo de pedir uma cédula e candidatar-me a ser realmente um profissional de medicina tradicional chinesa reconhecido. Porém, como gostei muito do meu primeiro ano em osteopatia, decidi também levar esse percurso até ao fim, porque acho que, em termos de, sobretudo, de queixas do sistema musculoesquelético, a tratamento da dor, acho que os dois combinam-se de forma muito boa e interessante. Sim. Há muita malta que anda a fazer isso, sim. Anda a juntar as duas técnicas mesmo. Na prática, então, estou no meu terceiro ano de uma licenciatura de 4 anos. Pronto. E, portanto, no meio um bocadinho desse crescimento pessoal, houve também a vontade, obviamente, de não só criar alguma coisa a nível pessoal, mas também criar alguma coisa a nível, vamos dizer, mais gregário, a nível do grupo, da nossa área, da nossa profissão.
e da nossa função como terapeutas. É um bocadinho nesse registro que vamos juntar ao projeto da Global Branches. Global Branches é uma associação de medicina tradicional chinesa criada por uns colegas e pela minha pessoa. É um grupo que, na realidade, é o grupo que foi à China. Foi lá que criámos uma... Então tu fazes parte mesmo dos fundadores do Global Branches. Sim. Sim, senhora, Faço muito parte bem. do grupo nuclear da Global Branches. E Ok. nós, claro que foi não só pela experiência profissional e académica, mas também foi pela experiência pessoal. Acho que tivemos um grupo muito bom que foi para a China, que era crítico, que era interessado, que estava sempre a debater ideias e temas entre eles, e também por estarmos tão longe de casa e ser um meio tão diferente, obviamente, no meio da diferença as pessoas se unem mais A malta uniu-se mais, claro, sim. e ganhamos ali uma proximidade muito preciosa. E por causa disso, quando voltámos a Portugal, decidimos participar voluntariamente num projeto que eu acho que foi verdadeiramente interessante, que foi o primeiro Congresso Mundial de Medicina Tradicional Chinesa. Estiveste envolvido estiveste envolvido na criação do primeiro Congresso Mundial, é verdade. Sim. E acho que foi uma experiência enriquecedora. E depois de ter participado nesse projeto de forma voluntária, quisemos criar alguma coisa por nós. E então foi um bocadinho nesse sentido que criámos a associação a Global Branches. A ideia inicial era de utilizar esta experiência da organização do congresso para fazer outro evento qualquer, mas coincidiu com o princípio da pandemia mundial da Covid-19. E por causa disso tivemos um bocadinho que repensar no projeto e decidimos um bocadinho surfar a onda, a onda digital que foi uma consequência direta do confinamento. Então, como estratégia, decidimos que havia muita coisa a sair quando o confinamento começou, muita concorrência, muitos webinars, todos gratuitos, mas poucos deles eram em português. E isso foi alguma coisa que achámos interessante. E também nós temos uma visão, penso eu, bastante específica da medicina tradicional chinesa. Há muito debate dentro da nossa própria área. Claro. E nós queremos muito dar credibilidade à medicina tradicional chinesa, explicar que não é só uma arte, que é mesmo uma ciência, e que, no entanto, gostaríamos muito de também trazer um bocadinho a sabedoria de uma prática milenar. Então, é um bocadinho essa ideia de juntar algo que foi estudado há milhares e milhares de anos, na vertente mais clássica da medicina tradicional chinesa, com, precisamente, novidades, tecnologias, ciências mais atuais, que, de uma certa forma, dão mais precisão e credibilidade à medicina tradicional chinesa. E então, foi um bocadinho com essas ideias que decidimos começar a fazer webinars gratuitos. Gratuitos por duas razões, porque nós somos uma associação sem fins lucrativos, é mesmo, penso eu, um bocadinho a ideologia de querer realmente transmitir estas sabedorias, este conhecimento aos colegas e gerir todas as novidades e todas as correntes de pensamento que há dentro da medicina tradicional chinesa e oferecer pós-graduações de qualidade para quem acaba o curso de medicina tradicional chinesa, porque tanto tu como eu sabemos que ainda não há licenciatura, ainda não há mestrado, ainda não há doutoramentos e, portanto, se uma pessoa quer continuar a estudar, a aprender e a crescer, a mais da prática clínica que já tem, a única escolha que uma pessoa tem é, de uma certa forma, procurar alguma formação para fazer. E nós queremos tentar ser um bocadinho uma referência desse ponto de vista. Então, como estratégia um bocadinho de visibilidade, decidimos que todos os webinars durante o primeiro confinamento seriam à volta precisamente da temática da Covid-19 e medicina tradicional chinesa, qual é que era o trabalho que estava a ser feito na China, qual é que é o trabalho que nós podemos fazer cá, como nos proteger quando as clínicas voltaram a abrir. Pronto, havia, penso eu, bastante coisas interessantes a falar sobre esta ligação entre a pandemia do SARS-CoV-2 e a nossa profissão. E depois achámos que estes webinars tinham que ser gratuitos devido também ao facto que havia muita concorrência que ninguém nos conhecia. Nós queríamos, de uma certa forma, ganhar visibilidade pela qualidade.
E, portanto, material, era tudo material para colegas, portanto, com malta com formação, né? Apesar de serem gratuitos, Exatamente. pronto, não era, já tinha um Claro que certo sim. nível, não era para qualquer um. E com isto, agora, neste segundo confinamento, decidimos então começar a lançar cursos online. Desta vez pagos, mas também muito mais complexos e muito mais extensos. Não são só webinars de 1 hora, são cursos. Alguns vão ter a duração de 6 meses, outros de 2. Lançámos agora um de infertilidade, que já está a ser bastante maravilhoso. Com base no Jing Fang, não é? Então, não é bem com base no Jing Fang, é com base nos clássicos, e o Jing Fang, que é um método clássico vamos dizer, formatação recente pelo governo chinês da medicina tradicional chinesa, basicamente o Jing Fang é uma maneira clássica, mais antiga, de classificar plantas e de prescrevê-las. Para ser honesto, não tem nada a ver com o que nos ensinaram de forma mais standardizada da medicina tradicional chinesa, mais recente, que não é assim tão clássica, não é assim tão tradicional. O que acontece é que neste momento estamos a tirar um curso com um senhor que é o Dr. Yaron Seidman, tem uma clínica de fertilidade de renome internacional, e ele inventou um método. Aliás, ele insiste em dizer que não foi ele que o inventou. Tudo o que ele fez foi ir buscar várias coisas aos clássicos e fundi-las num só sistema, que é o sistema Hunyuan, que ele usa para diagnosticar e tratar os pacientes, e de facto ele consegue de forma bastante maravilhosa simplificar muito, sem no entanto perder grande coisa, uma boa condensação do método de diagnóstico e de tratamento presente na medicina clássica chinesa. E acho que por enquanto os alunos estão a gostar muito, e acho que isso é o melhor sinal de todos. Claro. E tivemos bastante inscrições, e agora recentemente tivemos um webinar introdutório ao curso que vai acontecer daqui a um mês. Com o Dr. Carlos Chan, não é? Sobre eu estive lá, eu também sou ativo. Pá. E se calhar, não sei se chegaste a assistir à palestra dele no congresso. De todas as formas... Sim, vi a palestra dele. Acho que é um trabalho fantástico, o trabalho que ele anda a fazer. O tema só por si só é interessante. Sim, e ele, como formador, é também muito interessante, e tem uma formação muito bem estruturada. Tirou doutoramento em Oncologia na China, teve prática hospitalar, também tem, penso eu, uma ideia muito fixa e bem estruturada, precisa de como é que a medicina tradicional chinesa e a medicina ocidental podem se potenciar uma à outra no tratamento de pacientes oncológicos, e tem também uma base de dados e uma quantidade fenomenal de informação e de estudos que foram feitos, infelizmente a grande maioria em chinês, não é? Mas que ele de uma certa forma disponibiliza e até de vez em quando ajuda a traduzir, etc. Por isso acho que há ali realmente uma aproximação muito séria, muito focada, muito estudada do tratamento de doentes oncológicos com medicina tradicional chinesa. Sim. Pá, acho que isso é fantástico, pá. Essa cena. Eu por acaso vi a palestra dele no Congresso Mundial, achei interessantíssimo. Tem uma formação em chinês e penso eu, de facto, bastante completa, que pouca gente, infelizmente, tem acesso pela barreira da língua. Sim. E esse é um investimento que eu ainda hei de fazer. Acho que vale a pena sempre ver o berço, de uma certa forma. É estudar em mandarim, porque eu agora ando a ler uns livros da acupuntura que têm a tradução, portanto mas que têm as cláusulas. Ando investido agora nestes dois, portanto no Applied Channel Theory, portanto são as lições do Dr. Wang Zhuyi, e chegou-me agora mesmo da Purple Cloud Press, chegou-me esta semana, que é o Explanations of Channels and Points, traduzido pelo Michael Brown. Portanto, sim, é espetacular, e é uma tradução muito recente. É uma tradução que tem 2 anos. Aliás, este é o volume 1 e supostamente ele prometeu que ainda há de chegar o segundo. Este tem uma série de meridianos. O Instituto Purple Cloud tem feito coisas muito, muito boas. Sim. Aliás, já foi o primeiro podcast, e foram as minhas duas grandes inspirações para fazer os chineses foi o Purple Cloud Podcast e foi o Geological do Michael Max. Michael Max, if you are hearing this, I will want to talk to you, okay? We will schedule a conversation
In the future, sometime. Eu estou apaixonado por esta malta. Para já a cena do Purple Cloud para mim é estupidamente fascinante. Que eles têm uma série de malta que são mestres no chinês e traduzem as cenas clássicas. Muito bem informados. Ando envolvido, quer dizer, pronto, estou inscrito, estou a pagar, estou a tirar o curso, porque eu acho que é uma cena gira, pá, que é a acupuntura japonesa. Os gajos têm uma visão completamente diferente, pá, não fazia ideia. Nada a ver. Mas pronto, não deixa de ser acupuntura, apesar de ser um método quase inteiramente diferente de diagnóstico, de puntura, de prescrição de muita coisa. Mas olha, acho que eu devo admitir que não sei de todo qual a sua validade, qual a sua eficácia, sou muito leigo em acupuntura japonesa, mas conheço várias pessoas que a praticam e que, à partida, têm sucesso terapêutico. Olha, a minha aventura com a acupuntura japonesa foi muito simples. Inscrevi-me na parte introdutória da acupuntura japonesa e tudo mais. Explicaram mais ou menos como é que aquilo funcionava e tal, assim, o geral de qual é que é as diferenças, porque havia muita malta de lá que vinha da medicina chinesa, inclusive é muita malta do Brasil que ia para lá vindo da medicina tradicional chinesa, e então, pronto, foi muito debatido as diferenças. Portanto, quem sabe medicina chinesa, o que é que tem que fazer para fazer medicina japonesa? Pá, e uma das coisas era a inserção da agulha. Portanto, a inserção da agulha é medida ao milímetro. Até só mesmo encosta-se a agulha, ou é só debaixo da pele, e se quisermos profundamente, é menos do que o piparote da agulha. Pronto, são coisas mesmo, pá, muito ligeiras. Isso por acaso é muito interessante. É muito interessante. Porque aquilo tu não estás a ver, aquilo é, como é que eu explicar? Pronto, para quem não sabe, portanto, um dos métodos da acupuntura mais universais, digamos assim, da inserção da agulha, insere-se com uma cânula, é uma espécie de um tubinho de plástico, ou de metal, ou pronto, dependendo do material, mas que é ligeiramente mais curto do que a agulha, e portanto, encosta-se esse tubo à pele, e depois dá-se o que nós chamamos de um piparote, dá-se uma pancadita na cabeça da agulha, e a agulha entra, portanto, o que sobra entre a agulha e a tal cânula. Pronto, isto do mais comum. E portanto, na acupuntura japonesa é um crime quase, por a distância toda da agulha para a cânula. Isso é muita coisa, isso é muito profundo. Já estamos a influenciar para tecidos profundíssimos, pá, não queremos nada disso. É uma pancadinha só, de forma a que a agulha fique mesmo só debaixo da pele. Tanto que a agulha nem se segura em pé sequer. Portanto, a agulha, tu largas a agulha cai para o lado, pura e simplesmente. Porque eles acreditam numa coisa, eles acreditam completamente no contrário da medicina chinesa, que é supostamente um paciente, e tu sabes disto de certeza e já me vais falar mais sobre isso, porque um paciente chinês que vai a um médico de medicina tradicional chinesa tem que sentir qualquer coisa. Se não sentir nada é porque o médico não presta. O japonês é um bocado ao contrário. Eu vou ser muito honesto, é completamente mito. Nós A sério? É pá, boa! Não, nas aulas que os chineses queriam nesses choques mais intensos, queriam sentir, etc. Pronto, se calhar era o caso há 20 anos atrás, quando os nossos professores foram, mas quando eu estive lá na China, muitos desmaiavam, muitos choravam, muitos não queriam. Aquilo viviam aquilo pelo menos tão mal como nós. Não era de todo uma coisa do género, por favor, rebenta-me com agulhas, nada disso. Não era de todo. Existe de facto um bocadinho a diferença caricata entre o povo chinês e o povo japonês. Enquanto o povo chinês até pensou na linguagem, na atitude, é um povo muito pragmático, muito terra a terra, falam alto, parece que estão a ralhar uns com os outros. Pronto, é a minha percepção perante a sonoridade do mandarim, mas são pessoas que convivem muito e que são muito expressivas, que são muito, desculpa a expressão, quase labrejos um bocadinho, são um bocadinho rudes, mas não na atitude, mais na forma, se preferires, não tanto no fundo, porque na realidade fui muito bem acolhido e penso que fomos todos quando estivemos em Nanquim. Enquanto que os japoneses são muito mais, de uma certa forma, distantes, desprendidos, não pode haver contacto, são muito bem educados, muito elegantes, falam baixinho, não há aquele aspecto um bocadinho mais rude. E é interessante, porque eu acho que isso se reflete em vários também aspectos das próprias medicinas. Tu tens a massagem japonesa, que é o shiatsu,
aquilo são nada mais nada menos do que festinhas. O Twiná, de forma um bocadinho caricata, a Twiná, desculpa, tenho vontade de dizer que é quase como funa nos pacientes, não é? Sim, sim, sim. Que existe também, de facto, pelo menos é a noção que tenho, essa diferença em termos de acupuntura, em que supostamente a acupuntura chinesa, para ter um efeito terapêutico optimizado, tem que de facto haver sensação de chi. Há várias sensações, umas mais desagradáveis do que outras, Claro. mas tem que haver sensação. Então que a ideia realmente que eu tenho com a acupuntura japonesa é que se o paciente tiver uma sensação, não volta. Por isso deixa ser o mais suave, o mais delicado possível. Sim. Aliás, até o mestre que está a dar a formação que eu estou agora a assistir, ele diz mesmo, o paciente já sofreu o suficiente. Se veio ter connosco, já sofreu o suficiente. Não precisa de sofrer mais. Pronto, e crê mesmo nisto. E uma pessoa que vem ter com ele e que sofre com as agulhas é porque alguma coisa está mal. É porque o terapeuta não está a fazer bem, não está concentrado, não está in the zone, digamos assim. Portanto, não está a fazer as coisas como deve ser, porque não é suposto sentir absolutamente nada. E nesse aspecto, tudo bem que os chineses acham a acupuntura tão desagradável como nós e que sofrem com a acupuntura chinesa. No entanto, pergunto-me se de facto não haverá um bocadinho a convicção popularizada que uma acupuntura bem feita é uma acupuntura que dá sensações. E nisso realmente se calhar é verdade. Pois, era aí que eu queria chegar, ou seja... estamos a falar, obviamente, se calhar, da população mais idosa lá, portanto, da população mais antiga, não é? Portanto, que quando vai a um médico chinês, se vai lá e ele dá-lhe umas festinhas e mete umas agulhas, não se sente nada, este gajo não presta para nada, nunca mais lá vou voltar. Então este gajo não faz a mínima ideia do que é que está a fazer. Pronto. Sim, e supostamente há uma hipostesia, ou seja, uma diminuição da sensibilidade que vem naturalmente com o envelhecimento e, portanto, à partida também são pessoas que são menos sensíveis ao estímulo e à introdução da agulha, por isso é verdade. Provavelmente tens que estimular mais a pessoa a sentir. Então que num jovem, num adolescente ou até numa criança tem muito mais sensibilidade à inserção das agulhas. Sim. E isso vê-se na prática. Mesmo cá vê-se isso muito na prática. A malta mais jovem, regra geral, tem sempre muito mais sensibilidade. Apanha com cada choque, Jesus, aquilo era um trauma. Né? tu e eu e toda a gente, portanto, aquilo é mesmo assim. Aliás, acho que até nem é preciso ir mais longe. Mesmo cá, quando estamos a falar, pelo menos é a minha experiência, quando estamos a falar de malta mais idosa, com mais idade, que realmente tem aquela ideia de que o meu braço está mal, portanto tu tens que me arranjar o braço. Portanto, se tu tens que me arranjar o braço, tens que fazer doer. Se tu não fizeres doer é porque não estás a fazer nada. Se isto está mal... Se isto está mal, tem que doer para ficar bom. Existe já uma coisa muito impregnada mesmo no ser das pessoas mais velhas, que a malta tem que sofrer. Se não sofreres é porque há uma coisa que está mal. Ou porque não estás a fazer mesmo nada. O conceito que o corpo tenta sempre procurar por ele próprio o equilíbrio. E por isso ele já encontrou, de uma certa forma, um equilíbrio na patologia ou numa condição que não é fisiológica. E que, portanto, cada vez que vais tentar removê-lo dessa condição, ele vai ter que se manifestar com desagrado um bocadinho. Sim, exatamente. Porque está a ser tirado do equilíbrio já pré-estabelecido para formar outro. Aquilo que a gente chama de fazer cama, né? Começa a fazer cama, que está no mau sítio, começa a criar a cama e tal, temos que o tirar de lá, que é para... Ou temos que piorar, que é para ele voltar ao equilíbrio como estava. Portanto, já existe esta noção. Sem formação nenhuma. Isto é, pronto, estamos a falar de... Pronto, sim, isto é um bocadinho falado de forma um bocadinho lírica, é só para dar uma espécie de conceito. Sim. Não, mas é engraçado, pá. Eu gosto de falar destas coisas. Eu gosto de falar destas coisas porque é engraçado. Como é que tu, mesmo sem formação nenhuma, estamos a falar de malta que nunca sequer leu um livro sobre medicina, mas que realmente existe essa noção que já está impregnada nas pessoas e que se alguma coisa está mal, eventualmente vai ficar bem, mas não vai. Vai ficar bem no sentido que isto passa e tal, mas isto depois já são muitos anos e depois já é... Ui, menino, eu já tenho isso há muitos anos. Isso é uma coisa interessante, porque eu acho que cá em Portugal temos muito o conceito de autovitimização por parte da população mais idosa.
E foi uma das experiências dos confrontos mais chocantes que eu tive quando fui à China, é que eu antes de ir à China dei consultas gratuitas na junta de freguesia da Estrela, como parte daquele projeto, daquela disciplina que era o projeto social, em que tínhamos que fazer uma integração pela comunidade local. Yeah. E então, com um colega, estivemos a dar consultas na junta de freguesia da Estrela. E, obviamente, quem aproveitava maioritariamente daquelas consultas eram pessoas idosas, Claro. que também, infelizmente, estavam financeiramente bastante entaladas. E por causa disso foi uma experiência muito, muito gratificante. Mas eu passei de um ano inteiro a tratar pessoas que têm muito tendência a lamentar-se, a achar que não fizeram nada para merecer aquilo, e há um sofrimento psicológico muito considerável por cima da dor, não é? Do sofrimento físico, não é? Por assim dizer. Isto é Portugal. E depois chegas à China, calhas quase no oposto. Uma coisa que me chocou muito e que via com alguma admiração era que a população idosa lá eram os heróis dos tempos modernos. Tu vês pessoas muito, muito idosas, e quando digo muito idosas estamos a falar por cima dos 70 anos, a fazerem trabalhos físicos, como eu nas viagens que fiz na China, nos comboios de 48 horas, conheci pessoas com mais de 70 anos que carregavam sacos de arroz e baldes que faziam um trabalho agrícola, não é? Com uma barreira de madeira. Eu, supostamente, novo de 25 anos, via-me aflito com aquilo, quanto mais uma pessoa de 70 anos. Sim. Na China acontece, se calhar, muito mais, provavelmente, até com idades maiores, mas aqui também existe isso. Sim. Porém, realmente vi muita gente idosa a fazer trabalhos físicos à séria, entre aspas. E realmente acho que a nossa população idosa teria alguma coisa a aprender com eles, e a mais nova também. De facto, há um respeito pelos mais velhos por parte dos mais novos que não existe, ou que não é tão pronunciado cá. E cenários surreais. Acordar às 6 da manhã e haver já um conjunto de 20 pessoas idosas a fazer tai chi, todos vestidos de branco e coisas assim. E ainda mais comum do que isso, que era ainda mais divertido, se me permitires, é que eles tinham horas em que se encontravam, em geral era ao final da tarde, em que punham uma rádio nos jardins e todos em grupos no jardim a fazer uma espécie de dança ginástica com não só a música a passar, mas também uma voz off a dizer e estica os braços e vamos abaixo, ou uma coisa assim. E estavam ali a dançar e as pessoas não se conheciam, entre aspas, de nenhum lado e entravam no movimento. É como se tu visses artistas de dança de rua e de repente decidias juntar-te a eles. Sim. Realmente uma sensação de comunidade. Estamos a falar de uma cidade que não é a capital, mas que tem 10 milhões de habitantes, que tem a população do nosso país reunida num único sítio, e realmente não havia de todo, penso eu, o isolamento que há por parte da população idosa que há cá em Portugal. E aliás, muitos vivem em casa dos filhos e os filhos ficam felizes e entusiasmados com a ideia de ter os pais ou os sogros em casa, porque são eles que vão tratar um bocadinho da casa enquanto os filhos estão a trabalhar, ambos no trabalho deles, também para tratar dos netos, etc. Por isso sinto que há uma muito maior integração da pessoa idosa e da população idosa na China do que cá. Pois. Não, mas é assim, pronto, de qualquer maneira temos que admitir que assim, o isolamento dos idosos é uma coisa muito real ainda, não é? O deixar o velho para lá porque ele agora só me vai a dar chatices, ou enterra-se com ele num lar e está feito. Quer dizer, a malta está mais disposta, se calhar, a pagar uma taxa, mesmo que elevada que seja, para o pai ou para o avô ficar lá descansado e a gente não está... Deixarem-nos em paz. Pois, mas é verdade, há muita malta. Infelizmente sim, acho que há muita malta que está mais disponível para pagar, para cuidarem deles, do que para realmente tentar moldar de forma a tentar cuidar e tudo mais. E ainda por cima, os idosos lá têm mesmo uma espécie de formatação em que eles estão mesmo incumbidos com uma missão de ensinar aos mais novos. Pois. Então há muito mesmo proatividade e de dar o exemplo. Por isso, penso que seria bastante impensável
para um idoso chinês auto-vitimizar só, deplorar a sua própria situação. Não, porque não é esse o exemplo que ele quer dar à juventude, percebes? Porque isso é uma espécie de, mais uma vez, como disse há bocado, o complexo do herói dos tempos modernos, em que vamos mostrar que ser velho não é assim tão mau. E realmente acho que nisso podem nos ensinar uma coisa ou duas. Claro, mas acho que isso é lindo, pá. Desculpa lá. Eu acho que isso é estupidamente filosófico e bonito, pá. Mesmo a sério. É mesmo. Tipo, É mesmo. ou seja, lá está, a experiência vale qualquer coisa, né? Os anos que a malta vive, mesmo que seja como calceteiro, ou mesmo como seja como sapateiro, pá, tem alguma coisa para ensinar, e mesmo Sim. não tem informação nenhuma, mas tem 30 ou 50 anos de experiência, claro. vale sempre A qualquer escola coisa. da vida, como se diz cá, não é? Exatamente, tem a escola da vida, eu acho que é fantástico. Nós cá, pá, eu também, é assim, eu também sou culpado disto, porque também sou filho de Deus, como se costuma dizer. Mas quer dizer, os velhos não percebem nada disto, pá, eles sabem lá alguma coisa. Eles nem sequer tinham internet. A gente agora tem internet, a gente sabe tudo. Pois é. Quer dizer, Tem sido uma maneira fantástica de filtrar o saber popular, porque há uns que são acertados e há outros que são completamente alados. No último podcast falei com a Laura Gabriel, tu sabes quem é, e ela falou-me uma coisa que eu achei interessante, que era, ela incentivou, e eu apoio e subscrevo a ideia dela, que usar a internet é ótimo e é um recurso excelente para toda a humanidade, né? Não é só para os mais novos ou para os mais velhos, é para toda a gente. Mas é preciso ter cuidado, e o apelo dela era, em vez de procurar informação na internet, era procurar indivíduos. Ou seja, em vez de nos basearmos num papel ou num texto que uma pessoa escreveu, baseamos-nos na pessoa que o escreveu. Porque a pessoa que o escreveu sabe o que é que lá está escrito e porque é que lá está escrito. E de que forma, em que contexto e quando é que ele foi buscar. Para deixar aqui já o anúncio que a Ervanária Atégina está a beneficiar os Shinzis Podcast, e quem estiver inscrito no nosso Patreon, em patreon.com/Shinzis recebe 25% de desconto numa consulta personalizada com a nossa querida Laura, que vai receber um blend especial de plantas criados de propósito para o paciente e para a situação em que ela está, seja por uma maleita ou que seja pura e simplesmente por um pequeno desequilíbrio. Portanto, passem pelo nosso Patreon, inscrevam-se, tenham acesso a estes magníficos 25% de desconto neste excelente produto e único, com a nossa Laura e com o apoio da Ervanária Atégina. Lá está, portanto, porque o cérebro humano sabe muito mais que o papel. Apesar de tudo, né? até os grandes escritores e os grandes... a malta que escreve os livros para a gente estudar e tudo mais, portanto, por exemplo, não vais mais longe, portanto, o que está no livro do Applied Channel Theory não é o que está na cabeça do Dr. Wang Zhuyi. Claro. Né? Portanto, há muito mais na cabeça do Dr. Wang Zhuyi do que um livro com... E ainda é um livro pesadão, ainda tem 718 páginas, mas não é nada, não é? E o que pode... É verdade, não é nada. Sim, em comparação a tudo o que uma pessoa é capaz de pensar e de exatamente. aprender. Tu não consegues pôr em papel 30 anos de experiência, do que quer que seja. Nem que seja de calceteiro. Uma pessoa que passa a vida a pôr calçada não consegue escrever 30 anos de experiência. É impossível. Portanto, o apelo é precisamente isto. E fiz este apelo, ou fizemos este apelo há 15 dias, e volto a fazer hoje. Quando é pesquisas na internet, quando querem pesquisar alguma coisa, querem saber de alguma informação, procurem pessoas, não procurem papéis, não procurem palavras, não procurem frases. Procurem pessoas, porque a pessoa consegue argumentar e explicar qual é que é a ideia dela. Enquanto que um texto pode ser interpretado, e interpretado, e interpretado, e interpretado outra vez, e depois é dito outra vez, e escrito de outra maneira, numa outra situação, com um tom ligeiramente diferente. Portanto, e a pessoa não, a pessoa quando tem uma ideia, é uma ideia e acabou, pronto, e adapta o contexto dessa ideia à pessoa que a está a ouvir. Acho que isso é fantástico, é um apelo brutalíssimo, tanto para nós profissionais, como para quem não é profissional da área, como quem é único e simplesmente um curioso. Acho que é fantástico, porque a internet, apesar de tudo, veio trazer uma série de chatices, pá. A sério, pá, é verdade. É só informação não filtrada, por isso obviamente que... Ainda agora recentemente ouvi uma coisa
pá, pronto, não vale a pena estar a dar pormenores porque pronto, mas o que interessa aqui é que ouvi um discurso do senhor que dizia assim, porque de antes, nos OGs da ciência, a ciência saía cá para fora depois de toda a gente naquele grupo estar de acordo. Ou seja, pensava-se numa proposta, pensava-se numa solução, escrevia-se o que toda a gente estava de acordo e depois lançava-se para o público. E depois, pronto, ou seja, a comunidade toda já estava mais ou menos a jeito daquilo que estava a sair. Pronto, já toda a gente sabia, toda a gente estava mais ou menos de acordo. Mesmo que houvesse um gajo ou dois que estivessem em desacordo, se fossem duas pessoas num universo de 500 ou de 1000, pronto, o valor da opinião acaba por diminuir, né? Porque é muita gente contra um ou dois. E hoje... E isto pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa má, pronto, não há nada que seja puramente nem bom nem má, mas agora toda a gente tem a mesma palavra. Se eu quiser desmentir a ciência toda, eu tenho público para isso. Ou tenho meios para fazer com que a minha mensagem seja vista por toda a gente. Pode ser interpretado como uma coisa boa porque abre a discussão, né? E toda a gente tem poder de participação. Mas também pode ser mau porque lá está, depois entra o viés de confirmação, né? O confirmation bias, que é tu quando vais pesquisar uma coisa já estás com a ideia que é assim e vais achar um papel que diga que é assim como estás a dizer. E quem diz ao contrário é burro que nem um calhau, não percebe nada daquilo que está a dizer. E isto é verdade para tudo. Estamos a falar de medicina, pode nem ser de medicina, pode ser de engenharia, pode ser de arquitetura, pode ser de, sei lá. É uma coisa que, por exemplo, estávamos a pesquisar que fulano tal bateu naquela. A gente quando vai pesquisar no Google, pesquisamos estas palavras, né? Portanto, fulano tal bateu na fulana. Portanto, é óbvio que tudo o que vai aparecer é confirmação. Porque é por pesquisa de palavras, né? Portanto, isto não é preciso pensar muito, mas a verdade é essa. Mas pronto, avante. Vamos entrar agora na parte final aqui da nossa conversa. Ia-te pedir agora, Alexandre, para contares um caso clínico. Não é preciso ser nada de demasiado específico, nada demasiado técnico. Só um caso clínico, acho que todos nós temos pelo menos um que vem à cabeça e pronto, uma experiência que tenha sido com isso. Eu, quando me falam em casos clínicos de sucesso, lembro-me sobretudo de 2 casos clínicos. É de uma senhora que sofre ainda, porque é uma doença autoimune, de lúpus eritematoso sistémico, e que estava a ter ela tem de vez em quando umas crises nas quais ela sente-se extremamente enjoada, está sempre nauseada, às vezes chega mesmo a vomitar, e não passa com antieméticos. Sim. E acaba sempre por ter que ir ao hospital fazer precisamente medicação antiemética, mas intravenosa, e acaba por ser bastante desagradável e impossibilitá-la no trabalho dela. E eu me lembro que... Desculpa, diz-me só qual é que era a idade da outra senhora, da primeira senhora que estavas a falar? Estou-me a entusiasmar. Era uma senhora com, tenho medo de dizer mais velha, mas não tinha mais de 40 anos, entre os 35 e os 40 anos. Pronto, portanto, o primeiro caso, ok. E esta? O primeiro caso. Também, por acaso. Ok, pronto, continua. Aliás, o lúpus é uma doença que muitas vezes costuma afetar mulheres mais jovens. E então, eu lembro que na época, tanto em termos clínicos como em termos teóricos, tinha visto a utilização de uma técnica que não é muito comum cá, que é a puntura da língua. E então, provavelmente já sabes de 2 pontos que são os mais usados, que é o Jin e o Yue, que estão aqui nas veias sublinguais. Então, só para explicar, para as pessoas não se assustarem, não trata-se de inserir agulhas e deixá-las lá, é mais uma forma de lacetar. De uma certa forma, agarramos numa agulha e vamos picando e estimulando a zona dos pontos específicos debaixo da língua, que são esses 2. E estes pontos são usados para, de forma sintomática, sem mesmo haver realmente um trabalho de diagnóstico de síndromes ou o que quer que seja, de forma bastante sintomática, tem um efeito imediato numa crise aguda de vómitos. E então, como já tinha visto ser feito, decidi agarrar esta ocasião para realmente experimentar e ver se conseguia obter o mesmo efeito terapêutico nela. E foi, eu sei que não devia usar esta expressão, mas foi quase bruxaria. Após a estimulação desses 2 pontos, a náusea reduziu de forma drástica. Depois fizemos uma acupuntura bastante generalizada, bastante protocolizada, porque cheguei rapidamente a um diagnóstico de
agressão do baço pela madeira, enfim, do elemento terra pela madeira, não importa, e fiz um protocolo bastante clássico, na realidade, que até é muito parecido com aqueles que nos ensinam, para acalmar, de uma certa forma, o meridiano do fígado e reforçar o meridiano do baço. E funcionou brutalmente. A pessoa ficou sem náuseas de todo. E depois tivemos a ver um bocadinho o que é que ela tinha como chás em casa. O chá verde é bastante bom, ajuda a drenar o elemento da madeira que possa estar estagnado ou em excesso. E então, siga a Marinha, toma um chá verde todos os dias e nunca mais voltou. E foi muito interessante porque ela costumava ter estas crises lúpicas uma vez por ano e já lá vão 3 anos e ainda não teve nenhuma. Obviamente que eu não posso dizer que foi por efeito de uma única intervenção que tive e do chá verde que ela tomou nos dias a seguir e que agora tem o hábito de tomar de vez em quando. Mas devo admitir que foi daquelas situações em que tive mais efeito terapêutico do que eu próprio estava à espera. Eu estava na esperança de poder reduzir ou melhorar, nunca pensei que fosse tratar por completo. Isso é fantástico, Alexandre. Eu dou-te já os parabéns por esse caso. Isso é... Mas um caso não justifica. Não é representativo de toda a prática clínica de uma pessoa, não é? Claro que é preciso dizer que existe às vezes, para casos um bocadinho diferentes ou pelo qual temos menos treino, uma componente, penso eu, de sorte, porque é algo que vemos na teoria ou que vimos pouco na prática, e realmente foi uma boa aposta e penso que tive também bastante sorte. Sim. Assim, também dizem que nós não sabemos o diagnóstico até à segunda vez, não é? Portanto, só à segunda vez é que sabemos de facto o diagnóstico, que é quando resultou ou não. Pronto, então, exatamente. Acho que só aí é que podemos ter a certeza daquilo que estamos a fazer, não é? Portanto, sim, e acho que era prática bastante comum na nossa formação e na escola de não prescrever logo no primeiro dia, que era importante ver como é que o paciente reagia aos primeiros tratamentos antes de prescrever, o que é muito debatível, porque há pessoas que fizeram da prescrição a sua ferramenta principal de tratamento e que, portanto, prescrevem, obviamente, e com o resultado na primeira consulta. Mas, eu por acaso até tenho mais aptidão, entre aspas, para a acupuntura e não tanto para a fitoterapia e para a farmacopeia, apesar de, obviamente, nas coisas mais básicas e fáceis usar. Sim, estamos juntos. Nesse aspecto estamos juntos. Um dia quero estudar plantas e quero mesmo muito ganhar muito mais aptidão nesse aspecto, mas realmente, para já, a minha aptidão é 100% acupuntura. Pronto, faço massagens, ventosoterapia e tudo mais, mas a minha aproximação às fórmulas e a plantas é o básico dos básicos. Pronto. Na eventualidade de não temos hipótese, ou a pessoa não pode vir, ou pronto, aí a gente tenta desarrascar. Mas se eu puder pôr as mãos, eu ponho. É muito bem para mim. Bem, Alexandre, só mesmo para terminar, portanto, alguma dica queiras deixar aos ouvintes, alguma coisa que queiras dizer assim para o universo, e ainda, portanto, publicitares o Global Branches, portanto, onde é que as pessoas vão, como é que te podem alcançar? De forma, podem alcançar a nossa associação em pretty much todas as redes sociais. Estamos no LinkedIn, estamos no Facebook como Global Branches Society e no YouTube estamos como Global Branches, no Insta também. Pronto, estamos um bocadinho por todo lado, só não estamos ainda no TikTok. Pronto. Nunca se sabe. Não sei se irá acontecer, exatamente. De resto, eu gostava de deixar como mensagem um convite à reflexão. Eu acho que vamos muito mais longe quando questionamos o que nos é ensinado, em vez de simplesmente segui-lo de forma quase cega ou com fé, entre aspas. E é uma coisa que eu acho que é aplicável para todas as áreas das nossas vidas. Tentarmos repor em questão o que nos é dito, o que nos é transmitido e o que é que aprendemos é precisamente o que nos permite de avançar e de ir mais longe, pronto, de ir mais a fundo. É essa a mensagem que eu gostaria de deixar. Muito obrigado, Alexandre. E pronto, muito obrigado, Alexandre, por eu que agradeço. Foi excelente, adorei. E
Para a próxima conversa, em princípio, irei conversar com uma grande amiga minha que teve a oportunidade, tal e qual como tu, Alexandre, teve a oportunidade de ir à China, mas teve alguma experiência durante alguns meses nos Montes Udang e no Templo dos Cinco Imortais, e portanto vamos falar com ela sobre a experiência. Em relação a todos vocês que estão a ouvir ou a ver-nos através do YouTube, portanto, tonifiquem suavemente o botão do like e considerem subscrever-se. Estejam atentos às próximas novidades. Passem pelos links que estão na descrição. Vão lá estar uma série de temas que nós acabamos de falar, para além de links também para a Ervanária Atégina, que é uma ervanária fantástica que está a oferecer 25% de desconto num serviço personalizado, numa blend de plantas específicas para o paciente em si. Passem pelo nosso Patreon, visitem-nos no Facebook, ouçam-nos no Spotify e boa sorte a todos e tchau!